Olá pessoal, hoje estamos aqui para desvendar uma dúvida de muitos motoristas. Como é que o meu volante retorna automaticamente após uma curva? Bom, para responder essa questão, primeiramente precisamos conhecer um dos ângulos que compõem o sistema de geometria de suspensão, tá? Esse ângulo é o caster. Bom, o ângulo caster ele é responsável por fornecer estabilidade direcional ao veículo. E é ele que atua de forma a que as rodas retornem para a posição de linha reta depois que você realiza uma curva, tá? Mas primeiramente, vamos identificar o que é esse caster no veículo. Se eu observar um veículo lateralmente, eu tenho uma imagem aqui mostrando um veículo com uma visão lateral, tá? Então eu tenho uma linha imaginária aqui que corta o centro da roda, tá vendo? Essa linha aqui imaginária é perpendicular ao solo. Bom, esse ângulo de caster ele é gerado pela inclinação dessa torre aqui, tá? Que é a torre de suspensão em relação a essa linha que passa aqui no centro do conjunto pneu e roda. Nesse exemplo aqui, a linha de inclinação do pivô e dessa torre de suspensão aqui, ela coincide com essa linha de referência aqui perpendicular ao solo. Nesse caso, eu não tenho um ângulo de caster, ou esse ângulo de caster é zero. Porém, como o nosso desafio de hoje é entender como é que as rodas retornam para a posição central, depois que a gente realiza uma curva, a gente vai trabalhar com um ângulo de caster positivo. Tá? Nesse caso, o ângulo de caster ele é neutro, ele é zero. Vamos entender agora como é que eu classifico o ângulo de caster em positivo e em negativo, uma vez que nessa imagem eu não tenho a inclinação da torre em relação a essa linha imaginária que corta aqui o centro do conjunto pneu e roda. Bom, aqui eu tenho duas configurações para a gente identificar o que seria um caster positivo e o que seria um caster negativo. Ainda observando o veículo lateralmente, então eu destaquei aqui apenas o conjunto pneu e roda e a minha torre de suspensão. Então observem que nessa imagem aqui da esquerda, eu tenho a minha linha imaginária aqui que corta o centro do conjunto pneu e roda, tá? Em direção ao solo aqui. Só que agora a minha torre ela não está como na imagem passada. Ela agora está inclinada, formando um ângulo. Deixa eu colocar uma canetinha aqui. Formando um ângulo agora com essa linha imaginária que passa aqui no centro da roda. Esse ângulo aqui é o nosso caster, tá? E nesse caso, o que é que a gente vai observar aqui? Se eu projetar essa linha de inclinação da torre aqui, bom, eu estou falando da torre, pessoal, mas essa inclinação aqui é a inclinação do pivô, tá? Que é um elemento que está aqui na parte inferior, porém, a inclinação da torre, nesse caso, coincide com a inclinação do pivô. Então fica muito mais fácil a gente entender e observar esse ângulo seguindo a inclinação dessa torre, tá? Então, se eu projetar essa linha aqui, imaginária que passa aqui e que é a inclinação do pivô, se eu projetar ela aqui em direção ao solo, tá? Nesse caso aqui particular, vamos supor que o solo está aqui, tá? Então, essa linha imaginária de inclinação do pivô, ela está parando aqui à frente da minha linha imaginária que corta o centro do pneu e roda. Então esse ponto aqui, pessoal, é o ponto de contato entre o pneu e o solo, tá? Então perceba que nesse caso, a projeção da inclinação do pivô aqui, ó, dessa linha imaginária, ela para à frente, tá? Ela para à frente do ponto de contato aqui entre o pneu e o solo. E nesse caso eu digo então que o meu caster ele é positivo. É esse caster positivo que proporciona para a gente o retorno do volante depois que a gente realiza uma curva. Existe também o caster negativo, que é a situação contrária. Perceba agora que a minha torre está inclinada para o sentido contrário. Eu tenho um ângulo de caster aqui, tá? Só que agora, se eu projetar essa linha de inclinação da torre aqui, do pivô, logicamente, ela vai encontrar o solo aqui, pessoal,
depois do ponto de contato entre o pneu e o solo, tá? Então, nesse caso, eu digo que eu tenho um caster negativo, tá? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai focar no caster positivo, tá? Esse caster positivo, de novo citando, que nos fornece uma satisfatória estabilidade direcional e o retorno do volante depois que a gente realiza uma curva, tá? Se a gente fosse observar numa bicicleta, né, é muito nítido o nosso ângulo de caster positivo, tá? Então, vou colocar o ângulo de caster aqui para a gente entender. Então, eu tenho aqui a minha linha de referência que é perpendicular ao solo, tá? E eu vou projetar a minha linha do pivô aqui, tá? A minha linha do pivô está aqui, ó. Então eu vou projetando ela em direção ao solo e ela encontra o solo aqui muito à frente, tá? Muito à frente do ponto de contato aqui entre o pneu e o solo. Isso, pessoal, lá na frente, como eu vou explicar, vai formar um braço de alavanca. É esse braço de alavanca aqui que vai atuar de tal forma a trazer as rodas para a posição central depois que a gente realiza uma curva, tá? Bom, mas antes de entender isso, precisamos entender mais uma coisa. Vamos analisar as forças envolvidas aqui, tá? E algumas situações envolvidas no movimento aí do veículo enquanto ele está descrevendo a curva. Bom, quando o veículo está fazendo uma curva, ele está aí executando um movimento circular, tá, pessoal? Como a gente conhece movimento circular, o que é que a gente consegue trazer de teoria aí, né, em termos de movimento circular? Quando um objeto está descrevendo movimento circular, a gente sabe que a velocidade ela é tangencial ao movimento que o corpo ou que a partícula está descrevendo, tá? Então há uma tendência natural do veículo, quando descrever a curva aqui, querer sair pela tangente, tá? Então a gente sente isso na prática. Então quando a gente faz uma curva, a gente sente através do nosso corpo um deslocamento, uma tendência natural da gente deslocar para fora da curva. Só que uma questão interessante é que mesmo havendo essa tendência, o veículo ele não sai pela tangente, né? Em condições ideais. Ele consegue realizar a curva. Bom, mas como é que isso funciona? Se há uma tendência natural do princípio que a gente observa aí da inércia, que um corpo que está em um determinado movimento, ele tende a continuar naquele movimento, por que o veículo então não continua e sai pela tangente? Bom, para o veículo não sair pela tangente, é porque certamente existe uma outra força atuando de tal forma, né, que não deixa o veículo sair da trajetória aí, e consiga realizar o seu movimento circular. Bom, eu tenho aí, então, uma força centrípeta atuando, tá? Que é uma força que atua aqui em direção ao centro da curva, tá? Então é uma força centrípeta, essa força aqui que permite que o veículo ele consiga percorrer essa curva aí de uma forma perfeita, tá, pessoal? Então vou ter uma força centrípeta atuando aqui e essa força centrípeta ela aponta aqui para o centro, né, da circunferência que o veículo vai estar descrevendo aí na realização de uma curva, tá? Então é importante lembrar dessa força centrípeta, que é ela que vai atuar, né? A gente vai transcrever ela aqui no momento que a gente estiver comentando lá da mecânica da curva quando o veículo está realizando, né, esse movimento circular, tá? E aí a gente sabe, pessoal, também que existe aqui sempre a força de atrito, que é sempre oposta ao movimento de um corpo, tá? Então vamos falar dessa força de atrito aqui também, tá? Bom, partindo para o nosso entendimento de como é que o volante ele retorna, né, para a posição central depois que a gente realiza uma curva, vamos agora observar a mecânica da curva, né, num determinado veículo. E aí o que é que a gente precisa lembrar? Né? Eu vou ter uma linha imaginária, que é essa que está aqui em laranja, né, que passa aqui no centro do meu conjunto pneu e roda. Tá? Ela é imaginária,
e ela vai definir lá, né, o ponto de contato entre o pneu e o solo, tá? Bom, e aí a gente já viu, né, que para eu conseguir esse fenômeno de retornar o volante aí automaticamente depois que eu realizo uma curva, eu preciso ter uma inclinação no meu conjunto de suspensão aqui, tá? Então eu vou projetar mais ou menos a inclinação dessa torre aqui, tá? Então eu tenho uma inclinação aqui característica para me fornecer um caster positivo, tá? Então aqui está a minha linha de referência, tá? Perpendicular ao solo, e aqui está a minha linha de inclinação, né, do nosso pivô, que é o que vai nos fornecer aqui uma referência para o caster. Então eu tenho aqui formado o ângulo do caster. Mais uma vez aí, então perceba aqui a nossa inclinação da torre, né? Então aqui eu teria uma linha perpendicular ao solo e aqui o nosso ângulo do caster. Nesse caso, se a gente transcrever essa linha aqui, né, eu vou ter o ponto de contato aqui do pneu com o solo e a nossa inclinação, né, da torre aqui vai nos fornecer, né, um ponto aqui, né, de contato com o solo mais à frente, tá, do que o ponto de contato do pneu aqui com o solo, que vai formar um braço de alavanca que a gente vai observar já já de que forma ele vai atuar para trazer os pneus para a posição central depois que eu realizo uma curva, tá? Bom, como eu já havia dito, né, bem nessa região central aqui, onde eu tenho essa linha imaginária aqui, eu vou ter justamente o contato máximo aqui, né, entre o pneu e o solo, tá? Independente da situação do meu caster lá, eu vou ter aqui sempre na região central o contato aqui do pneu com o solo. Então, se a gente observar um veículo que eu tenho caster neutro, né, o ângulo de caster é zero, perceba que o ponto de contato do pneu com o solo, né, ele coincide aqui, tá, com o ponto, né, de projeção da linha de inclinação aqui do nosso pivô, que nesse caso é zero, tá? Já numa situação de caster positivo, perceba que eu tenho a minha linha, né, perpendicular ao solo que está aqui. Então eu tenho um ponto de contato do pneu com o solo. Só que agora o ponto, né, de projeção da linha de inclinação do pivô está um pouco mais à frente, o que caracteriza um caster positivo. Bom, de que forma que isso atua no momento que eu realizo uma curva? Bom, então está aí, né, o veículo numa situação de curva, a gente vai identificar agora, né, e relembrar as forças que atuam quando o veículo está trafegando, descrevendo uma curva. Bom, a força que a gente enfatizou para a gente lembrar que aqui de fato vai estar atuando nesse nosso conjunto aí de suspensão, a fim de trazer as rodas para a posição de linha reta, é a força centrípeta, tá? Então o corpo que ele descreve o movimento circular, para ele não sair pela tangente, né, é justamente porque tem uma força centrípeta atuando nesse elemento que está descrevendo uma rotação, tá? Bom, e com isso existem e surgem aí algumas forças de atrito também que a gente vai falar aqui em conjunto com essa força centrípeta. Na verdade, essa força centrípeta vai estar agindo lá naquela região dos pneus através de uma força de atrito, tá? Porque é o seguinte, o que é que a gente pode imaginar, pessoal? Vamos lá. O veículo está trafegando, ele está descrevendo uma curva. A tendência natural do carro ele querer sair pela tangente. Só que o que acontece? Os pneus estão em contato o tempo todo com o solo, tá? Então há uma resistência, né, do pneu, em sair pela tangente. Bom, mas essa resistência é a força de atrito e ela é sempre oposta ao movimento. Então se o veículo ele tende a sair pela tangente, então essa força de atrito age na região de, vamos dizer assim, no sentido de jogar esse veículo para dentro da curva, tá? Então a força de atrito é sempre oposta ao movimento. Se o carro tende a sair pela tangente, a força de atrito ela tem sentido aí em direção ao centro
da circunferência que o veículo vai formar no momento que ele descreve uma curva. Bom, ou seja, ocorre uma força aqui centrípeta, tá? Nessa região de ponto de contato aqui do pneu com o solo. E essa força aqui, ó, ela aponta para o centro da curva, tá? Ela aponta para o centro da curva e ela ocorre justamente no ponto de contato entre o pneu e o solo, tá, pessoal? Então é bem claro, o centro de rotação do conjunto está aqui mais à frente, tá, pessoal? Então aqui é o centro de rotação do conjunto, que é onde está o pivô, é a linha que está, ela está projetada aqui em contato com o solo. Então claramente há um braço aqui, tá? Há um braço, tá? Imaginário nesse caso aqui. E perceba, se eu tenho um braço de alavanca aqui, quando essa força centrípeta que aponta para o centro da curva atuar aqui, há uma tendência natural dessa roda fazer esse movimento aqui, tá? De girar em torno desse ponto. E esse movimento aqui, se você perceber, é um movimento que tende a trazer as rodas para a posição de linha reta. Então é isso que vai acontecer. Então vai haver um torque aqui característico causado por quem? Pela atuação dessa força centrípeta aqui, tá? Então essa força de atrito aqui entre o pneu e o solo, que é uma força centrípeta, nesse caso, tá? Atua num braço de alavanca formado pela distância entre o centro de rotação aqui, tá? Do pivô, e o meu ponto de contato com o solo, que está mais ou menos nessa posição aqui. Então, quando essa força centrípeta atua, tá? Ela força o conjunto aqui, pneu e roda, a girar nesse sentido. Ou seja, ela tende a fazer com que as rodas elas voltem para a posição linha reta depois que você descreve uma curva, tá? Então é justamente esse braço de alavanca que é formado aqui, quando a força centrípeta atua nessa região aqui, tende, né, a devolver a trajetória de linha reta para o veículo, tá? É claro que enquanto você está segurando o volante, exercendo uma força para o veículo fazer a curva, essa força centrípeta aqui, tá? Ela não consegue, né, vencer essa contraforça que você está fazendo lá para descrever a curva. Porém, uma vez que você solta o volante, você vai ter apenas a atuação dessa força centrípeta, tá? Atuando aqui nesse braço de alavanca, fazendo que as rodas agora sim retornem para a posição central, tá? Então, é dessa forma que o seu volante ele retorna para a posição central depois que você realiza uma curva. Mais uma vez, né, a atuação da força centrípeta aí. Então a gente pode ver aqui o centro de rotação e aqui a distância da aplicação da força, tá? Que é uma força centrípeta. Então perceba que claramente aqui essa força centrípeta ela age num braço de alavanca aqui, que nesse caso é imaginário, tá? Fazendo com que a roda ela gire em torno desse eixo aqui do pivô, tá? Nesse caso ela provoca um torque aqui, fazendo com que as rodas elas voltem para a posição central. E é assim que o veículo, né, e que o sistema de geometria de suspensão atua para devolver as rodas, né, na posição de linha reta depois que você realiza uma curva. Então, espero que eu tenha conseguido, né, explicar aí para vocês, tirar essa dúvida para quem ainda não conseguia entender como é que o caster conseguia, né, realizar essa função, tá, pessoal? Então, em resumo, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Um abraço e até a próxima.